lá, sistema ABO, o que é? Quando você injeta sangue numa outra pessoa, às vezes acontecem acidentes, ok? Você injeta sangue na outra pessoa, às vezes acontece acidente. Transfusão sanguínea é algo que veio antes de você conhecer os sistemas sanguíneos. A ideia de que a pessoa perdeu sangue, ele precisa injetar sangue nele, isso veio antes. Formas de fazer isso também foram criadas antes, então já existia transfusão de sangue antes de conhecer o sistema sanguíneo. Só que, às vezes, uma pessoa, quando recebia sangue, dava um piripaque e ela morria de infarto, aneurisma, trombose, embolia ou AVC. Ok? E como ela tinha esse monte de situações que são fruto de entupimentos, embolias, ou seja, entupimento de vasos, procuraram estudar durante muito tempo para entender por que aconteciam acidentes de transfusões. E aí, esses acidentes, hoje a gente sabe que eles acontecem por causa de incompatibilidade entre hemácias do doador e o plasma do receptor. Hemácias, que aqui estão representadas por bolinhas vermelhas, de quem está doando sangue, e o plasma, com os seus anticorpos, que a gente estudou aqui em imunização nas 2 últimas semanas, os anticorpos que estão dissolvidos lá no plasma, unindo essas hemácias para poder fazer aquilo que a gente aprendeu lá, que era aglutinar, juntar tudo para poder destruir. Por quê? Porque naquele processo de reação antígeno-anticorpo que a gente aprendeu, anticorpos estão circulando lá no plasma do sangue para poder reconhecer aquilo que é invasor do seu organismo, e o que é invasor ele vai aglutinar, ele vai juntar em pacotinhos para depois ser fagocitado e ser destruído. Os acidentes que aconteciam e acontecem quando você tem transfusão de sangue sem avaliar os tipos sanguíneos são esses. O organismo, ou seja, os anticorpos presentes no plasma do receptor, reconhece aquelas hemácias que estão entrando, vão reconhecer proteínas que estão na membrana das hemácias ali como diferentes das suas, ou seja, aquilo é algo estranho, é um corpo estranho, proteína estranha, hemácia estranha, vou empacotar tudo para poder destruir isso. Só que nessa de empacotar tudo, elas acabam entupindo. Empacota tudo, várias hemácias juntas, quando elas vão passar numa bifurcação de vaso, entope um vaso, não passa mais sangue ali, infarto, aneurisma, trombose, embolia ou AVC. Ok? Bom, além dos entupimentos, também acontece o que a gente chama de hemólise, que é pegar essas hemácias serem destruídas. Destruindo a hemácia, vai vazar hemoglobina. Hemoglobina sendo destruída, sobra bilirrubina, que na semana que vem a gente vai ver qual é o efeito dela ali, o que ela vai provocar. Tá bom? Esses acidentes, eles aconteciam até por volta de 1900. Em 1900, o Landsteiner conseguiu descobrir que a regra para doação de sangue não era homem doa sangue para homem, mulher para mulher, porque era assim que imaginava. Pele clara doa sangue para pele clara, pele escura doa sangue para pele escura. Índio doa sangue para índio, não índio doa sangue para não índio. Agrupamentos eram feitos dessa forma, ok? Em 1900, Landsteiner descobriu que a membrana das hemácias tinha aquelas proteínas que a gente já conhece. Membrana das hemácias, como de qualquer célula, você tem um monte de proteínas ali naquela membrana, com seus glicídios ali para fora, reconhecendo o ambiente, fazendo a interação para o ambiente. A gente não estudou glicocálise? Aquilo tudo está ali. Entre aquelas proteínas, ele descobriu que existiam algumas que eram reconhecidas como invasoras. E elas é que geravam o efeito de aglutinar, tipo coalhar, leite coalhado. É isso que é aglutinar. Junta as células todas naquele bolinho e separa do plasma. Como você vê no leite, se você pingar limão num copo de leite, você vai ter um monte de bolinhas e o soro do leite vai ser separado. Isso é aglutinar, ok? E ele começou a fazer testes com o sangue fora do corpo das pessoas e ver que em alguns casos aglutinava e outros não. Quando aglutinava, então pronto, não pode doar. Quando não aglutinava, ok, pode fazer doação. Então ele passou a fazer o teste antes, mesmo antes de conhecer por dentro como que são as proteínas, sequências das proteínas, os aminoácidos, etc. e tal. Ok? Mas ele descobriu que existia. Beleza, Beth? Ele descobriu que existia essa incompatibilidade por proteínas presentes ali. E aí ele gerou o sistema sanguíneo ABO. Então ele descobriu, ou seja, descreveu o sistema sanguíneo ABO, onde ele classificou os seres humanos, os tipos de sangue entre humanos, como A,
B ou O, ok? Como que ele fez isso? Fazendo testes. E os testes eram o quê? Na membrana das hemácias, como a gente viu, a gente tem proteínas espalhadas. Dentre elas, a gente tem a possibilidade de ter proteína A, a proteína B ou nenhuma das duas. Indivíduos que têm a proteína A na membrana das hemácias são os indivíduos que a gente classifica como sangue tipo A. Por quê? Porque ele tem a proteína A na membrana das hemácias ali, ok? Indivíduo que tem a proteína B na membrana das hemácias são os indivíduos que a gente chama de sangue tipo B. Indivíduo que tem as duas, sangue tipo AB. E indivíduo que não tem nenhuma das duas, o sangue tipo O, ok? Ele foi fazendo testes de coagula, não coagula, e foi identificando esses grupos sanguíneos aí, ok? Bom, a aglutinação, como eu falei, é por causa daquele processo de reação antígeno-anticorpo. É o que a gente estudou nas 2 últimas semanas. Para sangue, a gente está abrindo um parênteses aqui de uma aula, 2, na verdade, semana que vem também vamos ter, de sangue especificamente, porque são situações específicas que envolvem a gente diretamente, tanto que os nomes de anticorpo e antígeno para sangue têm um nome especial, é aglutinogênio e aglutinina. Os anticorpos, então, que são anticorpos, igualzinho para tudo no sistema imune, como a gente viu até semana passada. Os anticorpos a gente chama de aglutinina. E os antígenos, ou seja, as proteínas que estão na membrana das hemácias, seja A ou B ou as duas aí que a pessoa pode ter, a gente chama de aglutinogênio. Então, quando a gente fala que o indivíduo é sangue tipo A, ele tem proteína A na membrana das hemácias, ou seja, eu posso falar que ele tem aglutinogênio A na membrana das hemácias. Então, o aglutinogênio que faz o papel de antígeno, de gerar a produção de anticorpos numa pessoa que não reconheça isso daqui como seu e reconheça como invasor, tá bom? A aglutinina é o nome do anticorpo contra. Então, o indivíduo que é sangue tipo A, se ele doar para o indivíduo que é sangue tipo B, que não reconhece o A, ele vai achar o A como invasor. Então, ele vai produzir a aglutinina anti-A. No indivíduo é sangue B, ele vai produzir a aglutinina anti-A para combater aquelas proteínas do doador tipo A, porque aquela proteína é estranha para ele. Ok? Então, vou usar os nomes aglutinogênio e aglutinina para vocês treinarem. Mas entendam, é anticorpo e antígeno. Tá? A mesma coisa que a gente aprendeu na semana passada, só estamos botando nome. Então, essa tabela aqui, ela é muito importante, vocês vão... Isso aqui vai estar na prova de alguma maneira, ok? E vocês têm que saber, entender direitinho quem é quem aqui nela. O indivíduo que é sangue tipo A, ele tem na membrana das suas hemácias o aglutinogênio A, ou seja, antígeno A, ok? Proteína A. 3 formas diferentes de falar a mesma coisa. Indivíduo sangue A tem proteína A na membrana das hemácias, ou aglutinogênio A na membrana das hemácias, ou antígeno A na membrana das hemácias. É tudo a mesma coisa. É a proteína que está lá na membrana. Tá bom? O indivíduo que é sangue tipo B, ele tem o aglutinogênio B na membrana das hemácias, aqui, ou o antígeno B, ou a proteína B na membrana das hemácias. 3 nomes para a mesma coisa. O indivíduo do sangue AB, ele tem as duas, proteína A e proteína B, antígeno A e antígeno B, aglutinogênio A e aglutinogênio B, ok? E o indivíduo que é sangue tipo O, uma pessoa ano passado respondeu na prova, ele tem a membrana das hemácias dele lisa, não tem proteína nenhuma. Não, não é isso. A membrana dele está cheia de proteína do mesmo jeito, só que não tem as proteínas A e B, ok? Não existe membrana de hemácia lisa. Membrana de hemácia está cheia de proteína. A e B é que não tem no indivíduo que é sangue tipo O, tá bom? E os anticorpos, ou aglutininas? O indivíduo que é sangue tipo A, ele já nasce, diferente do que a gente viu para qualquer invasor do nosso organismo. Até semana passada, o que a gente aprendeu? Você recebeu uma proteína estranha no seu sangue, o seu organismo vai reagir àquela proteína estranha, ou aquele antígeno, vai produzir anticorpos contra ele, quando teve contato com o estranho, com o corpo estranho. No caso do sistema sanguíneo ABO, especificamente, no caso do sistema sanguíneo ABO, quando o indivíduo nasce, a composição do tipo sanguíneo dele, ele tem genes para produzir essas proteínas, ou seja, ele tem alelos para produzir essas proteínas A ou B ou as duas, ok?
E ele também tem alelos para produzir os anticorpos, que também são proteínas. Então, anticorpos, anti-A, anti-B ou nenhum. Ou não tem. Então, o indivíduo que é sangue tipo A, ele já nasce produzindo no plasma do sangue deles e soltando lá anticorpos anti-B, que chama aglutinina anti-B. Ok? O indivíduo que é sangue tipo B, ele tem a proteína B nele, então ele produz anticorpos anti-A. Se ele produzisse anticorpos anti-B, ou seja, aglutinina anti-B, ele ia combater ele mesmo, ia entupir ele mesmo e nem nascia. Não dá. Né? Ia ter uma trombose antes de nascer. Então, o indivíduo que é sangue A produz aglutinina, ele tem aglutinogênio A e produz aglutinina anti-B. O indivíduo que é sangue B, ele produz aglutinogênio, ele tem aglutinogênio B e produz aglutinina anti-A. O indivíduo que é sangue AB, ele não produz aglutinina nenhuma, porque se ele produzisse, ele ia combater ele mesmo. Ia gerar entupimentos nele mesmo, ok? E o indivíduo que é sangue tipo O, como ele não tem nenhuma das duas, ele produz as duas, os dois tipos de proteínas, os dois tipos de aglutininas, anti-A e anti-B, ok? Isso vocês têm que saber, tá bom? Grupo A, aglutinogênio A, aglutinina anti-B. Grupo B, aglutinogênio B, aglutinina anti-A. Grupo AB, aglutinogênio A e B, tem as duas proteínas, e nenhuma aglutinina. E grupo O, não tem nenhuma das proteínas, nenhum dos aglutinogênios, tem as duas aglutininas. Beleza? Alguma pergunta até aqui? Bom, como que o Landsteiner fez os testes para poder saber a determinação do tipo sanguíneo de uma pessoa para poder ver se ele era compatível com o outro antes de fazer a doação e a partir daí foram diminuindo os acidentes de doações sanguíneas? Fazendo o teste de tipagem sanguínea, que é o mesmo que é feito até hoje. Que é o quê? Ou você pega e pinga 2 gotas de sangue do indivíduo que você quer testar o sangue dele, e em cima você pinga o plasma do sangue, ou seja, o soro do sangue, o plasma, com os anticorpos purificados ali, do indivíduo que é anti-A e que é anti-B. Ou seja, o indivíduo que é sangue A, ele produz anti-B. Você pega o plasma do sangue dele, você tem anticorpos anti-B ali. Então, se você pegar anticorpos anti-B e pingar em cima de 2 gotas de sangue de alguém, você vai saber se aquele indivíduo coagula ou não com o anti-B. Se o indivíduo coagulou com anti-B, significa que ele tem B na membrana das hemácias dele. Você pingou 2 gotas de sangue de alguém. Pingou o anti-B e não coagulou, ele não tem B. Pingou e coagulou, ele tem B. Pingou e coagulou, ele tem B. Pingou e não coagulou, ele não tem B. Ou seja, não coagulou com B significa que esse indivíduo, dono das 2 gotas de sangue aqui, não tem B. Aí você pingou anti-A na outra gota e não coagulou também. Não tem A. Não tem aglutinogênio A nem B. Quem não tem aglutinogênio A nem B é o sangue O. Aglutinou para B, aglutinou para A, o indivíduo é sangue AB, porque ele tem tanto A quanto B. Aglutinou para B e não para A, ele só tem a proteína B, aglutinogênio B, ele é tipo B. Aglutinou para A e não para B, ele tem aglutinogênio A, não tem o aglutinogênio B, como ele aglutinou para A, ele é tipo A. É assim que você define os tipos de sangue, ok? Isso aqui eu já expliquei. E o genótipo dessa bagunça? Proteína A. Lembra quando a gente estudou alelos múltiplos? Tipo sanguíneo, a gente tem alelos diferentes. A gente tem uma hierarquia do sangue. Ok? A gente tem uma hierarquia desses alelos aqui. O indivíduo que, quando a gente tem vários alelos, tem o alelo A, tem o alelo B, e tem o alelo Izinho, no caso aqui, que dá o O, ou seja, eu tenho 3 alelos diferentes aqui para poder definir o tipo de sangue. Então, eu represento por uma letra elevado à proteína que ela produz. Então, o indivíduo que é sangue tipo O, ele é recessivo. A letra que a gente usa para o sistema sanguíneo ABO é o I. O Izinho, o indivíduo é recessivo. Se ele tem os 2 alelos recessivos, ele não produz nem a proteína A nem a B, ele não tem o aglutinogênio nem A nem B, então ele é o de sangue tipo O, ele tem aglutinina anti-A e anti-B. O indivíduo que é sangue tipo A, ele pode ser IA e A, ou seja, os 2 alelos dominantes, não tem o recessivo, ele não é O. Tem os 2 alelos dominantes, elevado aqui ao A significa que os 2 alelos produzem, cada um deles produzindo a proteína A. O indivíduo, então, tipo A, ele pode ser IA e A, ou IA-Izinho. O Izinho é o sangue tipo O. Ele pode ser homozigoto para A ou heterozigoto e vai ser tipo A do mesmo jeito. E ele vai produzir anti-B.
O indivíduo sangue B, ele pode ser IB-IB ou IB-zinho, homozigoto ou heterozigoto. Ou homozigoto dominante ou heterozigoto. Existe esse tipo B homozigoto recessivo? Não. Porque o homozigoto recessivo é o O, tá? E ele vai produzir anti-A. O indivíduo AB tem um alelo para a proteína A, outro alelo para a proteína B, aglutinogênio A e aglutinogênio B. Não tem o recessivo, ok? Ele tem os dois, produz as duas proteínas, ele tem uma codominância aqui, os dois vão se manifestar, então ele não produz nenhuma aglutinina, porque senão ia combater a ele mesmo. Ok? Então, entre o IA e o IB, entre o alelo para a proteína A e para a proteína B, aglutinogênio A e aglutinogênio B, existe uma codominância, uma relação de igualdade entre eles. Entre o A e o Izinho, existe uma relação de dominância. Entre o B e o Izinho, existe uma relação de dominância. Entre o A e o B, uma codominância. Ok? Tudo bem? Já falei? Já falei. Então agora vamos ver as doações de sangue, como que elas acontecem.